Oi, meu nome é Cristiane Silva e hoje eu ajudo pais a transformarem o seu relacionamento entre pais e filhos. Relacionamento, para mim, é um tema assim, ao mesmo tempo que é algo prazeroso, é algo muito desafiador. E você sabe que o nosso primeiro relacionamento é com a gente mesmo, né? E a forma como a gente se relaciona com a gente mesmo determina como que é o nosso relacionamento com as pessoas que estão à nossa volta, sejam eles quem forem, desde do esposo, dos filhos, né? Os nossos pais, amigos, colegas de trabalho, enfim. E relacionamento, a gente está o tempo todo, né? Se relacionando o tempo todo. E é algo difícil porque depende de muitos fatores, muitos. Depende da educação que você recebeu, depende de como foi a sua infância, como que foi a sua adolescência, depende de muitos fatores externos, mas principalmente fatores internos. Então é algo que para a gente se relacionar, tem gente que fala, a gente tem que ser aí meio que um artista, né, para se relacionar bem, porque nem sempre a gente está bem. Eu acho que a gente não precisa ser artista, mas para a gente poder ter um relacionamento saudável em qualquer em qualquer área da nossa vida, nós temos que querer, querer. Mas querer também não é o suficiente para conseguir ter esse relacionamento saudável, né? Para construir um relacionamento saudável. E quem é que não quer ter, né? Quem é que não quer ter um relacionamento saudável? Quem é que não quer construir um relacionamento saudável, né? Quem é que não quer ter um casamento feliz, né? Onde você tem prazer de voltar para casa, de estar com seu marido, com a sua esposa, ou viver bem ali com os seus filhos, né? Sem aqueles problemas de crianças desobedientes, né? Porque a desobediência é algo realmente muito difícil de lidar com uma criança desobediente, rebelde, né? Que briga o tempo todo, enfim, que não te respeita. Tudo isso conflita no relacionamento. E mesmo no casamento, se você não está bem no casamento, na sua relação com seu esposo, dificilmente você terá uma relação saudável, conseguirá construir um relacionamento saudável com os seus filhos e também com terceiros, porque é meio que um efeito dominó. Uma coisa interfere na outra. E muitas vezes a gente não para pensar, para analisar dessa forma, mas sabe por quê? Porque hoje a vida está tão corrida, são tantas atividades, parece, né? Acho que todo mundo tem essa sensação que assim, parece que as horas estão diminuindo cada vez mais. Você acorda, daqui a pouco você já está no horário do almoço, daqui a pouco já está na hora de dormir, assim, né? Parece que vai atropelando um dia após o outro e você chega à noite, você para pensar, nossa, o que que eu fiz, né? Durante o dia, o que eu consegui produzir, o que eu fiz de diferente, né? E às vezes a sensação é de que você não fez nada, a gente não fez nada. Né? E a gente fez muitas coisas, mas aquela sensação de que correu atrás do vento e não conseguiu pegar o vento e nunca que vai conseguir, né? Então, assim, relacionamento para mim é algo assim que eu priorizo muito, muito, e isso porque eu tive aí uma história, né, que começou lá na minha infância, uma história de um relacionamento que não era saudável, que não era um relacionamento que trazia para mim ali a necessidade que eu tinha quando criança. E a ausência disso me trouxe aí algumas consequências durante a minha adolescência, juventude. Então, hoje, eu poder estar de frente com uma mãe, sabe, ouvindo, até de frente com uma criança, ouvindo ela, as dores dela, é algo assim muito
gratificante e assim, o meu coração pulsa, assim, sabe? Querendo ajudar, ajudar, ajudar. É claro que eu tenho como ajudar em partes, né? Ou seja, não sozinha, porque demanda uma parceria. Como um profissional da nutrição, por exemplo, né? Ele não faz nada sozinho, ele te dá o cardápio, certo? Mas você só vai obter o resultado que você quer, que você deseja, que você necessita, se você seguir o cardápio. Se você não segue, não tem como, né? Não existe mágica, não existe, né, o pozinho do plim-plim-plim, né? Como dizem, não existe. Então, o relacionamento é assim. Eu posso ajudar? Sim, tenho prazer, eu amo ajudar. Mas como? Sozinha? Não, impossível. É um trabalho de parceria, né? Nem Deus trabalha sozinho, trabalha sozinho. Não, tem que ter uma parceria. E hoje isso é assim, é algo que me move, é algo que faz os meus olhos brilharem, principalmente quando eu estou diante de uma criança e você chega para ela e pergunta: qual é o seu pedido? Se você pudesse fazer um pedido, qual seria esse pedido? E geralmente eu ouço assim, de uma criança de 4 anos eu ouvi: eu quero que um dia o meu papai brinque comigo. De uma outra menininha foram as mais recentes, por isso que eu estou falando delas. Não, dessa vez foi um menininho, mais recente foi um menininho que eu atendi acho que ele tem 5, 6 anos, não 5 anos, não tem 6 não. Falei: qual que é o seu pedido? Ele falou assim: eu queria que a minha mamãe gostasse de mim. Eu falei: mas sua mãe não gosta de você? Como é que você sabe que sua mãe não gosta de você? E ele falou assim: porque ela falou pra mim que ela não gosta de mim, que ela gosta mais do meu irmão. E ela não brinca comigo. Eu falei: ela não brinca com você? Eu falei: você mora com ela? Moro, mas ela não gosta de mim. Olha, é muito difícil você ouvir isso de uma criança. É muito difícil. É mais difícil ainda porque quando você ouve uma coisa dessa, você quer resolver na hora aquilo. Na hora você quer, eu queria pegar, porque essa é uma dor. Então, assim, a minha vontade quando eu escuto algo assim é pegar essa dor, tirar isso do coração dessa criança e pegar essa memória, apagar da mente dela. Se eu pudesse fazer isso com as minhas mãos, eu faria ali na hora, na hora. E não é, né, não é o mesmo processo, por exemplo, nesse caso, né, comparando aí com a nutrição, vamos dar um exemplo. Se você pegar um cardápio, é claro, você vai levar uns dias, um tempo, né, porque você começa a praticar hoje, vai levar um tempinho, né, para você poder atingir ali um primeiro resultado. Então, assim, nada é de um dia para o outro. Mas quando se trata de relacionamento, há situações que você pode mudar drasticamente de um dia para o outro, às vezes até na hora, mas há situações que vai levar mais tempo para haver uma transformação. E há casos, infelizmente, que a transformação não acontece, que essa construção de uma relação saudável não acontece. Não acontece por quê? Porque não há um querer de alguma parte, de alguma das partes. Quando a gente fala de uma criança, muitas vezes essa transformação não acontece quando ela deveria acontecer, porque de repente ela está precisando ou dependendo de que alguém identifique essa dor. Por exemplo, no caso dessas 2 crianças que foram os atendimentos mais recentes, será que os pais dessas crianças conhecem essa dor? Será que eles sabem, têm consciência que eles têm essa dor? E se têm essa consciência, será que eles se importam? Por
que isso mexe comigo? Por que isso me move? Por que eu fico triste quando eu escuto falar que, sei lá, saber de conhecidos, a gente se separou, não deu certo. Eu fico triste quando eu escuto uma coisa dessa, sabe? Que o casal se separou. Recentemente eu conversei com uma mãe, porque eu notei que a filha dela estava um pouco diferente. E assim, eu pego nos mínimos detalhes, assim, eu consigo perceber que tem alguma coisa ali que não tá certo. E eu conversando com a filha dela, eu vi que a filha dela estava assim, um pouco mais sensível, chorona. E aí fui conversar com a mãe, eu falei, conversei com ela chorou um pouco. Ela falou, é que eu e meu marido, nós estamos separando. Infelizmente ele se envolveu com uma outra mulher. E eu tive que voltar para casa dos meus pais, enfim. Então, olha a situação, né? E aí eu vi que ela tá sofrendo muito por conta dessa situação, certo? E aí eu falei assim, e como é que você tá lidando com a sua filha e essa situação toda? Vocês conversam? Vocês procuram sair, passear, se distrair para sair um pouco desse ambiente carregado? Ela começou a chorar, ela chorava muito, ela falou, eu tô sofrendo demais, não tenho cabeça para nada. E dá para compreender, né? É compreensível a dor dela. Só que eu falei assim, mãe, eu tô vendo que você tá sofrendo, eu tô vendo nos seus olhos o sofrimento, né? As suas palavras. Mas a sua filha também tá sofrendo, tanto quanto você. E se você que é adulta não tá sabendo lidar com essa dor, imagina ela que é uma criança que mesmo que ela queira, ela não tem nem estrutura para isso. Só que existe uma dor, existe a sua dor e existe a dor dela. E existe uma outra situação, que ela depende de você, da sua força, para superar, para lidar com essa dor que ela está sentindo. Então, mesmo que você esteja sofrendo, a sua filha também está sofrendo demais e ela precisa de você. Você precisa arrumar um jeito de lidar com essa dor para poder ajudar a sua filha, dar um suporte para ela. Porque senão isso pode dar frutos lá na frente e não vai ser um fruto de frutos bons, vamos assim dizer, né? E aí ela ficou pensando, um dia eu estava tão sofrendo, tô sofrendo tanto que eu nem tinha parado para pensar que a minha filha também está sofrendo, né? E isso eu tô contando um caso, mas quantos casos que não existem, né? Similares a esse? De repente é o seu caso. Então, por que eu sinto essa dor, né? Por que eu me identifico com essa dor? Eu vou te contar o porquê. Porque na minha infância, como eu falei um pouquinho aí no início, na casa dos meus pais, não havia um relacionamento saudável no casamento dos meus pais e, consequentemente, na relação com os filhos também. No caso, na época, muito mais na minha época, porque eu tenho um irmão, mas ele só veio 11 anos depois, então eu peguei muito mais, essa época muito mais difícil, né? Onde os meus pais não se relacionavam bem, na verdade não havia relacionamento. Havia brigas, ofensas, às vezes até agressões físicas. Eu mesma uma vez até cheguei a tomar um tapa assim na cara, né? Por querer defender minha mãe. Então, assim, eu tinha medo de chegar perto do meu pai. Além de tudo, além dele ser uma pessoa que ele não era uma pessoa amorosa, carinhosa, ainda tinha o vício da bebida. O que complicava, o que deixava a relação ainda muito mais estremecida, né? Então, assim, ele trabalhava o dia todo e quando ele chegava, em vez dele ir para casa, ele ia para o bar. Então, quando ele chegava em casa, ele já não era mais ele. E além disso, então assim, havia muitas ofensas, minha mãe desconfiava de traições, então assim, eu vivia dentro de uma casa com um clima bem tenso, bem tenso. E eu absorvia tudo isso enquanto criança, e a minha mãe também sofria com essa situação, e minha mãe não sabia como lidar com essa situação, né?
A exemplo dessa mãe que eu acabei de falar, a minha mãe também não sabia como lidar com essa situação. Ela me criava, né? Ela me criava, ela se preocupava comigo, mas com esse lado afetivo, com esse lado de se relacionar, assim, ela não sabia lidar com o relacionamento dela. Então, ela também não sabia como me ajudar nesse sentido. Na verdade, eu acho que ela nunca soube que eu tinha aquela dor dentro de mim. E uma dor que gerou dentro de mim vários complexos, como complexo de inferioridade. Eu via os pais das minhas amigas abraçando, beijando, tendo um contato mais íntimo, né? E eu desejava aquilo. Eu queria que meu pai chegasse, me abraçasse, me desse um beijo. Mas ele não era assim. Ele chegava já ofendendo, né? Sendo agressivo verbalmente. Mas, então assim, ele não me dava. Mas o meu desejo de querer aquilo continuava dentro de mim, até porque eu era só uma criança. E minha mãe, ela fazia o papel dela. Né? Ela cuidava da casa, cuidava de mim, cuidava dele. Mas não havia um tratamento, né? Não havia assim um tratamento, não havia atitudes edificantes para a gente poder ali resolver aquela situação, daquele relacionamento que não era saudável, que era cheio de conflitos. Não havia assim essas atitudes, sabe, de construir, não havia, até queria, né? Porque se você perguntar para qualquer pessoa, você quer ter um relacionamento feliz? Você quer ser feliz? Todo mundo vai falar que sim. Se você ir debaixo da ponte, não precisa nem ser debaixo da ponte, se você encontrar um bêbado na rua, perguntar para ele se ele quer ser feliz, ele vai responder que sim. Sim, eu quero ser feliz. Você quer sair dessa situação? Sim, eu quero sair dessa situação. Só que existe um espaço aí entre o querer e o realizar. E esse espaço, muitas vezes, pode dizer que é um abismo, né? Entre o querer e o realizar. Então, claro que minha mãe queria, né? Mas a gente não sabia como. E também a gente nem buscava como, né? Às vezes a gente, sei lá, eu lembro que a minha mãe fazia várias coisas tentando, acho que procurava saber como lidar com a situação, mas não, ela tinha assim, ela buscava informações, mas hoje eu sei que assim, a maneira como ela fazia não dava fruto, não dava certo, porque era errado, né? Às vezes quando ela pegava o meu pai num erro, quando ele chegava ofendendo, ela batia de frente, ela ia de frente, ela, né, respondia, enfim. Então, ela não tinha as ferramentas certas para fazer de um relacionamento cheio de conflitos a construir um relacionamento que fosse saudável. Olha, isso foi ali, eu fui crescendo nesse ambiente, tinha os momentos felizes, tinha os momentos falsamente felizes, né? Porque eram como uma fumaça, né? Uma fumaça ali de felicidade, mas daqui a pouco arrumava a fumaça, sumia, né? E a gente sabe que os momentos ruins marcam muito, muito mais do que os bons momentos, né? Então, assim, eu cresci desenvolvendo esse complexo de inferioridade, timidez. Então, como eu via os pais das minhas amigas fazendo isso, algo que eu queria e eu não tinha, então eu cresci assim, olhando que a grama do vizinho era melhor do que a minha. A família dos outros era melhor do que a minha. A roupa que as minhas amigas vestiam era melhor do que a minha. Então, eu não valorizava nada do que eu tinha. Mas isso era porque eu mesma não me valorizava. Eu não aprendi a me dar valor, a me relacionar comigo mesma em primeiro lugar. Entende? Eu não aprendi isso. Porque eu tinha tanto complexo que eu, sem querer,
eu me diminuía, sem saber que estava me diminuindo. Eu não me valorizava, mas eu não sabia que eu não estava me valorizando. Eu não sabia, eu não tinha consciência disso. Do mesmo jeito que minha mãe não tinha consciência de nada do que se passava comigo internamente, dentro de mim, nos meus pensamentos. Ela não sabia o porquê de certas atitudes minhas, porquê de certos pensamentos meus. E assim foi. Então, é claro que ao longo dos anos eu fui crescendo, quebrei muito a cara por conta disso, eu sofri muito por conta disso. Eu deixei de conquistar muitas coisas por causa disso, por causa desse complexo, até eu conseguir tratar disso. E levou tempo, muito tempo. Praticamente eu fui conseguir resolver isso quando eu fui mãe, quando eu fiquei grávida da minha primeira filha. E eu desejei, eu quis, com todas as minhas forças, que as minhas filhas não tivessem a infância que eu tive. Eu desejei que elas tivessem um relacionamento, uma harmonia dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Eu quis oferecer e dar o melhor para elas, para minha família. Eu queria ter um casamento diferente do casamento dos meus pais. Então eu desejei isso com toda a minha alma. E então eu consegui, assim, através desse querer, eu busquei e Deus me ajudou muito, porque a gente tem que ter fé, você não tem que ter religião, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar que é possível, sabe? Mesmo que você não tenha tido exemplo dentro da sua casa, mas você tem que acreditar. Você tem que acreditar que é possível, porque se você não acredita em nada, se você não tem fé, então fica difícil. Fica difícil. Por que para mim era difícil? Porque eu não acreditava em mim. Eu não acreditava. Por que um bêbado não sai da situação dele? Porque ele não acredita nele mesmo, ele não se valoriza, né? A partir do momento que você tem fé em você, que você acredita em você, e você acha que você não precisa seguir ao mesmo exemplo ruim que você teve na casa dos seus pais, ou sei lá, com algum amigo, enfim, você não precisa. Mas é importante, é muito importante que você acredite em você mesmo. Que você acredite que é possível, que isso nos move. Isso faz desenvolver dentro de nós esse querer e a disposição em alcançar esse querer, que aí a gente tem que estar disposta, a gente tem que colocar a mão na massa, porque do mesmo jeito que um oleiro, né, constrói um vaso, só é possível construir se você botar ali a mão e começar a dar a forma. Se você não fizer essa parte, o vaso não vai se fazer sozinho, né? Então, quando eu casei, quando eu tive principalmente quando eu tive a minha primeira filha, foi que me deu o start. E aí eu fui em busca. E aí eu estudei, eu fiz tudo quanto era curso que eu podia fazer, meti a minha cara em tudo para aprender. Não fui perguntar para minha mãe, não fui perguntar para meu pai, sabe? Perdoei o meu pai, eu amo ele, cuido dele, sabe? Entendi que ele não podia me dar aquilo que ele não tinha, aquilo que talvez ele nem recebeu, sabe? Não que isso fosse, que ele pudesse usar isso como uma desculpa, mas eu entendo que ele não tinha como me dar. Se ele não se relacionava bem com ele mesmo, se ele tinha os problemas dele lá desde a infância dele, como é que ele ia ser o pai que eu precisava, sabe? Não podia. Mas hoje a gente se ama, a gente se entende, hoje a gente se abraça, hoje a gente beija, sabe? Hoje a gente desfruta de um bom relacionamento. E graças a Deus que nós tivemos tempo para desfrutar ainda, né, em vida. Quase perdi meu pai o ano passado, ainda, né, mas mesmo
quando ele adoeceu, mesmo antes a gente já se relaciona bem já há uns 10 anos, né? Isso já está superado, graças a Deus. Então consigo falar sobre isso sem sentir qualquer mágoa, qualquer resquício, sabe, de dor. Não, eu amo meu pai, amo minha mãe, sabe? Não é uma crítica, né? Apenas para vocês entenderem o porquê que hoje eu faço esse trabalho e por que ele me move tanto, certo? Então assim, eu busquei, eu me dediquei, eu me esforcei e até hoje eu continuo estudando, e assim, e quando eu estou ali no atendimento, é muito gostoso. Então assim, facilmente eu consigo identificar uma dor, seja na mãe, seja no filho, né? Eu tenho o prazer de ser educadora voluntária, não ganho nada para isso em termos monetários, mas ganho em valores, em ensinamentos, em aprendizados, sabe? E hoje na minha casa, na minha família, eu construo a cada dia esse relacionamento saudável. O que eu vivo hoje em casa com a minha família não é nem de, sabe, não tem nada a ver com o que eu vivi quando eu era criança, dentro da casa dos meus pais. Não tem nada a ver, mas assim, eu invisto. E eu tenho visto os frutos, as provas de que vale a pena investir numa construção de se ter um relacionamento saudável. Vale muito a pena. É muito gratificante. E assim, eu vejo que hoje eu aprendo muito com as minhas filhas, porque quando eu comecei a estudar, quando eu comecei a me informar de como ser, ser uma boa mãe, ser uma boa esposa, de como ter um relacionamento feliz, eu notei que, claro, eu tinha muita coisa para aprender, mas que eu também poderia ensinar. Aliás, muitos amigos meus me falavam: Cris, por que você não abre uma escola? Por que você não faz isso? Por que você me ensina? Não sei o quê. Por muito tempo eu posterguei isso, mas chega uma hora que não tem como fugir, né? E assim, eu nem quero mais fugir. Então é por isso que hoje, né, aqui através dessa mídia digital, a gente pode alcançar muitas e muitas famílias. Nossa, o benefício que a gente pode alcançar através da tecnologia é gigante, acho que a nossa mente nem alcança, né? E só de pensar que eu posso ajudar as outras famílias a ter o que hoje eu tenho dentro da minha casa, o que eu desfruto hoje, olha, para mim nada paga isso. E quanto mais eu me envolvo com as famílias, me envolvo no sentido de ouvir, de contribuir para que essa transformação aconteça, mais eu aprendo, mais eu tenho mais elementos para aplicar dentro do meu lar, sabe? Com a minha família. Pois é, gente, quanto mais eu dou, mais eu recebo, mais e mais e mais. E sabe que as minhas filhas também me dão muitos elementos, muitos conteúdos. Eu falo que uma vez me perguntaram assim, num curso, numa palestra, e eu lembro que naquela palestra, assim, teve uma chuva de informações, muita coisa. E aí, numa hora de conversa, me perguntaram: o que você absorveu de tudo isso? O que você vai fazer, né? O que você tira disso? Falei assim: olha, né? A que conclusão você chega? Na verdade, que foi mais essa pergunta que me fizeram. Eu falei: olha, a conclusão que eu chego é que eu tenho que me reeducar para poder educar. E isso faz parte do ensino, isso faz parte dessa construção de um relacionamento saudável. Que muitas vezes você tem que mudar pensamentos, hábitos, né, atitudes, para você poder construir esse relacionamento saudável. E quem não está disposto a isso, aí é uma escolha, né, e que deve ser respeitada. Mas se você quer e vale a pena
E não quer dizer que você vai construir, eu vou construir então um relacionamento saudável, então meu relacionamento vai ser perfeito. Gente, eu não tô falando em perfeição. Perfeição não existe porque ninguém é perfeito. Só Deus é perfeito. Nós não somos, nós somos cheios de falhas. E outra, tem dia que a gente tá bem, tem dia nossa, tem dia que você tá no maior gás, né? Para educar, para ensinar, para fazer a coisa acontecer. Mas não é todos os dias assim. Nossa vida não é um conto de fadas, né? A gente sabe que isso não existe na realidade. Então, tudo depende da forma como você vê esses conflitos, né? Você pode olhar para aquele conflito, para aquele problema como realmente sendo um problema, ou você pode olhar para ele como uma oportunidade de você crescer, amadurecer, né? E você se dispondo em aprender com esse problema, com esse desafio, você vai resolvê-lo, né? Você irá resolvê-lo. Então basta você se dispor. Basta você se dispor. É como você, né? Já falei aqui, você pega o limão, você olha para ele e fala, é amargo, não vou chupar. Ou você pega ele e fala, não, esse limão pode dar um delicioso suco de limonada. Então você pegar ele e aí fazer dele realmente um delicioso suco de limonada, né? Então tudo depende do nosso ponto de vista, de como nós queremos ver a situação, ou como um problema ou como uma solução. Certo, gente? Bom, espero ter ajudado vocês aí compartilhando um pouco da minha história e manda suas dúvidas, tá? Vamos fazer uma parceria para que a gente possa ajudar também outras pessoas, né? Que talvez se identifique, que às vezes a pessoa quer uma transformação, mas não sabe como, né? Como que isso é possível? É possível? Eu posso, consigo? Sim, é possível, você pode, você consegue. Ok? Até!